Beatriz Fortunato, do nono ano, para o projeto de Dia da Consciência Negra com a professora Juliana de História. Para o projeto do Dia da Consciência Negra, eu decidi fazer esse mini podcast falando uma das coisas que eu estava refletindo durante esse projeto. E bom, uma coisa que eu fiquei muito curiosa foi pesquisar datas. E uma das datas que eu encontrei foi que já fazem um século em que a escravatura foi abolida no Brasil. E, e foi aí que eu me peguei pensando. Um século depois que nós paramos de escravizar essas pessoas, o que mudou? Ok, agora elas não são mais submetidas a trabalho escravos, elas podem exercer outras profissões, podem ir para a faculdade, ir para a escola e tentar arrumar empregos melhores, elas podem subir na vida, elas têm oportunidades e elas têm liberdade. Mas elas realmente têm tudo isso? Porque o que a gente tem visto hoje em dia, na verdade, são só essas pessoas que, depois de séculos sendo escravizadas, quando foram finalmente libertadas, foram subjugadas e não foram dadas oportunidades para elas. Você vê essas pessoas sendo empurradas para favelas e locais de baixa renda, onde às vezes elas não têm nenhuma moradia digna, muitas delas não têm oportunidade de ir para escola porque precisam ter o que comer e não conseguem fazer os dois ao mesmo tempo. Isso acaba fazendo com que eles não consigam uma educação superior e muitas vezes tenham que trabalhar em empregos de baixíssima renda e vão mantendo aquele mesmo padrão de vida por anos e anos até que alguma coisa mude. E essa é a minha pergunta: quando que alguma coisa vai mudar? Um século depois que a gente aboliu a escravatura, a gente não tá nem perto de chegar num nível razoável de igualdade, de oportunidades entre nós e pessoas negras. Não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente percebe que pessoas negras são constantemente alvos por simplesmente existirem. A gente não consegue falar hoje que uma pessoa negra é tratada da mesma forma que uma pessoa branca em qualquer lugar, porque a gente sabe que isso não é verdade. Nós vivemos num mundo onde a gente tem a gente está destruindo o nosso próprio planeta, onde a gente tem muitos problemas para discutir sobre o meio ambiente, sobre mudanças climáticas, sobre desenvolvimento sustentável e coisas que vão garantir o nosso futuro nessa terra. E mesmo assim, a gente tem que ficar constantemente voltando para temas tão básicos e tão simples quanto respeito, mas não é uma coisa básica, não é uma coisa simples. Respeito é uma coisa simples, mas a questão do racismo, não só no Brasil, mas no mundo todo, é algo que vem se estendendo de anos e anos pra cá. E até hoje não chegamos numa situação razoável. Não chegamos nem perto disso. Então, quanto tempo a gente vai precisar para isso? Porque se a gente não consegue, em pleno século XXI, estabelecer uma relação de respeito com outros seres humanos, independente da cor da pele deles. E se a gente ainda vive num mundo onde existem pessoas que insistem em se achar superiores pela cor da pele delas, pela carcaça delas, em que momento que nós vamos passar adiante nisso? Em que momento em que nós vamos realmente evoluir? Porque a gente não tem muito tempo para salvar o nosso próprio planeta e mesmo assim a gente não consegue conviver entre nós mesmos pela arrogância e pela mente extremamente atrasada de muitas pessoas em relação a diversos assuntos, onde a coisa mais fundamental devia ser apenas respeito. Então, se até hoje nós não chegamos numa situação razoável quanto a isso, quando isso vai acontecer? Quanto tempo mais essas pessoas vão ter que esperar para elas terem um mínimo de respeito, terem situações de vida melhores, terem oportunidades melhores de crescimento, poderem ter uma voz sem serem
silenciadas e sem serem humilhadas toda vez que tentam falar com essa sua voz sobre a situação em que elas vivem, a situação que elas foram colocadas para viver e que elas não escolheram estar ali, elas não escolheram ter que passar por isso. Quando você nasce branco, você pode ter suas dificuldades, porque todo mundo tem. Mas quando você nasce negro, além de todas as dificuldades da vida, você ainda tem a dificuldade da sua pele, o que é um absurdo, porque nós não deveríamos considerar uma dificuldade o tom da nossa pele, a cor da nossa pele, mas infelizmente é. Um dos vídeos mais tristes que eu vi esse ano foi um pai tendo que explicar para o seu filho que ele poderia ocasionalmente, em algum momento, sofrer racismo. E eu acho que esse vídeo foi um dos que mais me abalou esse ano, mesmo nesse ano extremamente confuso, porque quando você é uma pessoa branca, isso não é uma coisa que você precisa entender, isso não é uma coisa que você precisa explicar pro seu filho que ele vai sofrer aquilo em algum momento. Isso é uma coisa que você só apresenta pro seu filho que existe e pronto. Mas quando você é uma pessoa negra, você tem que explicar pra ele como reagir àquilo, como se comportar na rua, como não parecer uma ameaça, porque qualquer coisa mínima é motivo para retaliação. O que a gente vem vendo aí nos últimos tempos é uma violência policial extremamente desnecessária contra a população negra e mortes sendo causadas sem nenhum limite por coisas que não deveriam. Então, eu acho que eu já falei isso antes, mas essa é a pergunta geral que eu gostaria de deixar com esse meu mini podcast. Até quando a gente vai aceitar isso?